Oi, oi. Estamos estudando aqui o naipe de ouros. Nós o relacionamos com o elemento terra, e o elemento terra ele fala da matéria. O elemento terra é um dos elementos que devem ser considerados também no nosso desenvolvimento espiritual. Isso é importante ser lembrado, caso contrário, a gente acha que desenvolvimento espiritual é simplesmente fazer orações, buscar compreender qual devem ser os nossos passos corretos. Não é bem por aí. A espiritualidade ela se manifesta de forma particular na vida de cada um. Existem algumas estruturas de funcionamento da espiritualidade, que é o que eu venho trazendo aos poucos aqui, mas a matéria deve ser incluída, o elemento terra deve ser incluído. A gente precisa da sobrevivência, do dinheiro, dos prazeres. Essa é a função do naipe de ouros. O tarô nos ajuda a entender como a nossa realidade funciona. Porém, sempre que a gente ilustra uma carta, que a gente fala sobre um símbolo, que a gente fala sobre um arcano, a gente está ilustrando a vida, mas ao mesmo tempo essa ilustração ela limita. Ou seja, se estamos falando de símbolos, se estamos falando da espiritualidade, quando a gente vai descrever alguma coisa, a gente está limitando a imensidão do que a espiritualidade é. Mas sem isso a gente nem sequer começa a compreender. Aqui no naipe de ouros, nós começamos lá no As, que vai representar a nossa construção, início de construção da nossa fé na matéria, encarnados. O naipe de ouros então é o reconhecimento do nosso corpo, é o reconhecimento das nossas habilidades, mas também as oportunidades que a vida nos traz como forma de construção, um trabalho, uma profissão que a gente começa a construir. O 2 de ouros ele já vai nos trazer a necessidade de encontrarmos e respeitarmos o nosso ritmo, dentro, fora, interno, externo, mundo interior, mundo exterior. Você de alguma forma entende que precisa dar os seus passos. O ser humano como ser vivo, encarnado, ele precisa também do movimento. O elemento terra tem a sua própria forma de movimento. É um movimento lento, mas ele sai do lugar. A gente geralmente percebe o movimento do elemento terra com o passar do tempo. Você olha para trás na sua vida e você vê que você já não é mais o mesmo, internamente e externamente. A sua feição mudou, a sua função também pode ter mudado. Então o 2 de ouros nos traz a necessidade do ritmo. Qual é o nosso ritmo? Até que ponto a gente está levando a sério a nossa vida material ou não? Tudo isso apenas o início da jornada. Já o 3 de ouros ele nos traz a fundação. Você coloca um tijolo por dia, você experimenta. Essa experimentação, ao mesmo tempo que ela é desapegada, ela também traz construção, ela traz algo concreto. Você faz de forma desapegada, às vezes esperando o resultado, por que não? A gente nem sempre vai agir simplesmente soltando para que a vida nos reconheça ou não. A gente espera um resultado sim. E isso vai fundando a nossa base. O nosso objetivo é de alguma forma conseguir aos poucos alinhando o prazer com o trabalho. Já que a gente precisa trabalhar, por que a gente não pode ser feliz trabalhando? Mais ou menos assim. O 4 de ouros então ele traz a contenção. Essa contenção é a proteção do que a gente vai conquistando na nossa jornada material, mas também pode representar os apegos. O 5 de ouros traz justamente a perda daquilo que a gente sentia que era o nosso apoio, nosso suporte. Sejam coisas, sejam pessoas, com o objetivo de que a gente se lembre de que o nosso único e verdadeiro suporte é o sagrado. O 6 de ouros então nos ensina que para a matéria circular a gente precisa dar e receber. Você faz o que você pode, você recebe o que o outro pode lhe oferecer.
E assim a natureza vai trocando, circulando e crescendo. O 7 de ouros ele já nos traz a necessidade da paciência, a maturação. Aqui você fez até onde você pôde fazer, mas nem tudo na nossa vida depende apenas da nossa ação para poder acontecer. Esse é o 7 de ouros. A gente faz até certo ponto. A gente faz até onde dá. Depois disso a gente espera, entrega, observa, mas não necessariamente a gente consegue forçar algo acontecer antes do tempo. O 8 de ouros ele já nos traz a devoção. Você já não precisa mais esperar, você já não mais precisa entender que as trocas são necessárias, que os apegos eles acontecem, mas eles vão ficando de lado aos poucos, nem sempre, às vezes de forma mais rápida, mais demorada. E durante esse caminho a gente continua devocionando a nossa vida, aquilo que a gente faz. Nem sempre a gente tem prazer no que a gente está fazendo, mas se a gente sentir que o que a gente faz de alguma forma está lapidando o nosso ser, se a gente sentir que o que a gente faz é uma necessidade de acordo com a nossa evolução, mesmo que a gente não compreenda, a vida vai ficando mais leve. A nossa fé vai se fortalecendo. O 9 de ouros então traz a suficiência. E a suficiência é o momento onde a gente consegue entender que a gente tem o nosso próprio valor. Mesmo que ele não seja reconhecido, a gente se sustenta na nossa fé. A gente se sustenta em algo interior que é sólido, que a gente sente que é verdadeiro e que a gente não tem obrigação nenhuma de provar a ninguém. Então o 10 de ouros aparece com a continuidade. Tudo que a gente fez, tudo que a gente construiu, fica como eternidade. Algumas coisas se perdem, algumas coisas não. Algumas palavras elas voam, outras palavras elas se enraizam. Algumas posses elas são passadas de geração em geração. Outras posses podem se perder em determinada geração. E a continuidade do 10 de ouros nos lembra que a gente tem o nosso lugar enquanto estamos vivos, enquanto estamos caminhando pela vida, mas o mundo continua girando, as coisas continuam acontecendo depois que a gente não está mais onde a gente estava antes. Dito isso, nós seguimos para o Pajem de Ouros. Os arcanos da corte, eles podem representar as funções internas do nosso guerreiro. Como assim? Por exemplo, se a gente estudou do As ao 10 de Ouros, durante o caminho do As ao 10 de Ouros, o Pajem de Ouros esteve sempre presente junto do nosso guerreiro. O que isso significa? Os pajens, no geral, eles vão representar a imaturidade diante daquilo que não é conhecido. Se você não conhece alguma coisa, você é imaturo diante daquela coisa. Esse é o pajem. Porém, a gente não deve ver isso como erro ou como algo a ser reparado, simplesmente porque a gente sempre terá algo novo a aprender no nosso caminho de vida. No caso do Pajem de Ouros, presente no nosso guerreiro, vai representar que nem tudo que a gente construiu, nem tudo que a gente colocou a mão na massa floresceu. Nem tudo deu certo. Nem tudo foi bom. Mas tudo serviu de experiência, tudo serviu de aprendizado. O Pajem de Ouros pode ser compreendido aqui como o guardião da semente. Na imagem nós vemos o nosso pajem segurando uma moeda de ouros. Próximo a ele está um solo arado e atrás dele o castelo de onde ele veio. Esse solo arado vai representar justamente a fertilidade da vida diante daquilo que a gente se propõe a fazer. Não que toda semente que seja plantada pelo pajem vá florescer, mas cada semente plantada e cada tempo desprendido no cuidado daquela semente vai ter valido para a experiência do nosso pajem.
Então o pajem de ouros é aquele que cuida da matéria. É a criança que cuida da matéria. Por exemplo, aquele experimento na escola onde a criança planta um feijão num algodão e cuida e observa até que o feijão brote e cresça em tamanho. Esse é o pajem de ouros. A criança fez, cuidou, observou, mas como estamos falando do elemento terra, da matéria, da natureza, não dependeu da criança o feijão ter crescido, mas a vigilância dele foi importante. Ele aprendeu enquanto observou o crescimento. Então o pajem de ouros é a parte interior que todos nós sempre carregaremos diante daquilo que ainda não foi experimentado na matéria. Uma função que você antes nunca exerceu, um emprego novo, uma profissão que você resolve construir na sua vida, outra profissão que você resolve transicionar durante a sua vida, tudo isso será novo. E tudo isso estará nas mãos do pajem de ouros. O nosso objetivo junto do pajem é mantermos a nossa humildade diante do desconhecido. E a gente também precisa manter vivo dentro de nós o não saber. Se a gente se fecha na certeza de que sabe tudo, de que domina tudo, a gente não tem abertura verdadeira para o sagrado circular na nossa vida. Nós podemos dizer que os pajens carregam consigo oculto o arcano do louco. Então aqui no pajem de ouros nós encontramos o louco oculto. O louco vai representar, como o próprio nome diz, um chamado que parece loucura inicialmente. Quando você tem uma vontade que você não explica de onde vem, de colocar a mão na massa em alguma direção, esse é o louco aqui junto do pajem. Ele não necessariamente vai te dar garantias de nada. E você poderá se sentir como um louco, experimentando algo completamente novo, mas justamente isso que faz com que a gente consiga, de alguma forma, realizar o sagrado na matéria. A gente não vai se fechar apenas no que é conhecido aqui. Então, o pajem de ouros, quando sai numa leitura, ele vai representar um chamado ao cuidado de algo novo na sua vida, uma oportunidade nova. Observe que na imagem ele segura a moeda de ouro com as duas mãos. De todos os pajens, o pajem de ouros é o mais responsável. E essa responsabilidade ela vem justamente porque ele não pode sair simplesmente experimentando tudo, porque ele precisa cuidar daquilo que ele está experimentando. O pajem de ouros nos traz essa necessidade do cuidado com a matéria. Então, quando ele sai numa leitura, nós podemos dizer também que nós podemos estar lidando com um momento da nossa vida onde a gente não tem necessariamente maturidade para lidar com um novo talento, para lidar com dinheiro, para lidar com um novo trabalho, mas com responsabilidade e humildade, a nossa criança divina ela tem a liberdade suficiente para florescer. E mais uma vez, para finalizar, o pajem ele não tem como objetivo ser amadurecido. Ele representa a imaturidade diante do desconhecido de forma necessária na nossa vida. Então, necessariamente, a gente estará se deparando com situações desconhecidas, com sementes novas. Então, como guardião da semente, ele protege justamente a partir da sua inocência. E nada é mais valioso e sagrado para o reino dos céus do que a inocência de uma criança. Uma criança que vive dentro de todos nós, eternamente. Dito isso, sigamos para o Cavaleiro de Ouros.